casarão antigo. Meu nome é Marcos, sou de Recife, Pernambuco, e o que vou contar aconteceu em 2015, quando fui visitar meu avô em uma pequena cidade do interior. Aquela viagem deveria ser apenas um reencontro familiar, mas o que vivi naquela casa me assombra até hoje. Meu avô, seu Américo, morava em um antigo casarão colonial herdado de sua família. A casa ficava afastada do centro da cidade, cercada por um vasto campo e algumas árvores retorcidas pelo tempo. Era um lugar bonito, mas carregado de uma estranha melancolia. Desde criança, eu me lembrava do casarão como um lugar sombrio, mas nunca tinha parado para pensar no motivo. Cheguei no fim da tarde e logo estranhei o comportamento do meu avô. Ele parecia inquieto, olhava para as janelas a todo momento e evitava falar sobre certos cômodos da casa. Perguntei se algo o incomodava, mas ele apenas balbuciou que estava cansado e mudou de assunto. Naquela noite, acordei com um som estranho vindo do corredor. Era um rangido baixo, seguido de passos arrastados. Meu quarto ficava no final do corredor, e a luz fraca da lua projetava sombras estranhas na parede. Levantei-me devagar e abri a porta, tentando identificar a origem do barulho. O corredor estava vazio. Senti um calafrio subir pela espinha. O ar estava pesado, como se houvesse algo invisível ali. Voltei para a cama e tentei ignorar aquilo, mas o sono demorou a vir. No dia seguinte, durante o café da manhã, comentei sobre os ruídos. Meu avô me olhou de um jeito estranho e depois de um tempo disse apenas: "Tem coisas que é melhor não cutucar, Marcos." Aquela resposta me deixou ainda mais intrigado. Passei o dia explorando a casa e encontrei uma escada de madeira que levava a um sótão. Era um lugar que nunca tinha visitado antes. A escada rangia sob meus pés e a porta do sótão estava emperrada. Depois de um esforço, consegui abri-la. O ambiente era escuro e empoeirado, cheio de caixas velhas e móveis cobertos por panos brancos. A luz que entrava por uma pequena janela deixava o ar opaco. Comecei a mexer em algumas caixas quando um vento frio passou por mim. Meu corpo se arrepiou na hora. Foi então que senti, alguém estava me observando. Virei rápido e vi por uma fração de segundo a silhueta de uma mulher de cabelos longos e vestido escuro, parada no canto do sótão. Mas quando pisquei, ela não estava mais lá. Saí correndo e fechei a porta atrás de mim. Foi então que senti. Alguém estava me observando. Naquela noite, o som dos passos voltou, mas dessa vez acompanhados de um sussurro baixo, vindo do sótão. Meu corpo inteiro ficou tenso. Juntei coragem e fui até o quarto do meu avô. Ele estava acordado, sentado na cama, como se já soubesse o que estava acontecendo. "Você viu ela, não viu?" Ele perguntou com a voz trêmula. Meu avô suspirou fundo e olhou para o chão antes de começar a falar. "Essa casa tem segredos, Marcos. Minha mãe dizia que aqui vivia uma mulher chamada Beatriz. Ela foi traída e morta pelo marido, que a enterrou no sótão para esconder o crime. Dizem que, desde então, ela nunca encontrou descanso." Meu coração disparou. O sótão, a presença, os sussurros. Naquela noite, não consegui dormir. O medo me dominou por completo. O vento soprava forte, fazendo as árvores balançarem e projetarem sombras ameaçadoras na parede. Então, pela fresta da porta, vi algo. Uma sombra escura, parada no corredor. Ela estava ali, esperando. Fiquei paralisado, sentindo o ar gelar ao meu redor. O sussurro voltou, cada vez mais alto. Meu corpo tremia, o coração martelava no peito. Fechei os olhos e rezei. Quando abri novamente, a sombra havia desaparecido. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e disse ao meu avô que precisava ir embora. Ele não tentou me impedir, apenas me olhou com compreensão e disse: "Ela nunca machucou ninguém, mas também nunca foi embora. Sai dali sem olhar para trás." Até hoje, quando fecho os olhos e me lembro daquela noite, ainda posso ouvir o sussurro dela. E me pergunto se, um dia, Beatriz finalmente encontrará paz. Uma figura sombria. Meu nome é Daniel, sou de Manaus, Amazonas. E o que vou contar aconteceu em 2019, quando fui passar um tempo na casa da minha avó, em um pequeno povoado ribeirinho.
A intenção era descansar, fugir um pouco da rotina agitada da cidade grande e aproveitar a tranquilidade do lugar. Mas o que encontrei lá foi qualquer coisa, menos paz. A casa da minha avó ficava às margens de um igarapé, cercada pela densa floresta amazônica. Desde pequeno, ouvia histórias sobre entidades que habitavam aquelas matas, sobre luzes que apareciam no meio da noite e criaturas que chamavam pelo nome das pessoas. Eu sempre achava que eram apenas lendas para assustar crianças, até que vivi algo que me fez mudar de ideia. Na segunda noite da minha estadia, acordei de repente, sem motivo aparente. O ar estava pesado e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Fiquei ali deitado, tentando voltar a dormir, quando ouvi algo que me deixou gelado. Alguém me chamava. Era um sussurro vindo de fora da casa. Daniel. Meu coração disparou. Era uma voz feminina, suave, quase hipnótica. Levantei devagar e fui até a janela. Lá fora, à beira do igarapé, uma figura feminina de cabelos longos e pele pálida estava parada, olhando na minha direção. Seus olhos refletiam a pouca luz da lua, e ela sorria de um jeito estranho. Por um momento senti um impulso incontrolável de sair e ir até ela. Minha mente parecia nublada, como se estivesse sendo puxado para fora de mim mesmo. Mas antes que pudesse me mover, ouvi um barulho alto atrás de mim. Minha avó, que dormia no quarto ao lado, bateu na porta e gritou: "Não abra a janela." O grito me trouxe de volta à realidade. Quando olhei novamente, a mulher não estava mais lá. Na manhã seguinte, minha avó estava séria. Perguntei o que tinha acontecido e ela respirou fundo antes de dizer: "Você viu a moça da beira do rio? Ela chama pelo nome das pessoas para levá-las. Quem responde ou sai de casa nunca mais é visto." Fiquei arrepiado. Minha avó contou que, anos atrás, uma jovem do povoado desapareceu depois de ser vista conversando com uma figura semelhante à que eu vi. Seu corpo nunca foi encontrado e, desde então, outros relataram encontros semelhantes. Passei os dias seguintes tentando ignorar o ocorrido, mas na última noite, antes de eu ir embora, aconteceu de novo. Acordei sobressaltado, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O sussurro veio mais alto dessa vez: "Daniel, venha." Fechei os olhos e tampei os ouvidos, mas a voz continuava, como se estivesse dentro da minha cabeça. A temperatura do quarto caiu drasticamente. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse ali. Então, a porta do meu quarto rangeu levemente e senti uma presença atrás de mim. Uma respiração fraca, como se algo estivesse me observando de perto. Com o coração disparado, comecei a rezar baixinho. Aos poucos, a presença pareceu se afastar. O quarto voltou ao normal e o sussurro cessou. Na manhã seguinte, parti sem olhar para trás. Se gosta de histórias de mistério e sobrenatural, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos assustadores.